Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis o mistério que nos circunda. Começamos esta celebração com alegria, com gritos de exultação. Aclamamos o Senhor que entra em sua cidade. Ele, o Rei dos Reis, que vem, que entra triunfante, com muitos do povo acorrendo e ali estando. E agora o vemos. Vemos este mesmo Rei coroado em seu trono e também diante de muitos gritos. Mas o Rei dos Reis, ele é humilde. Ele entra em sua cidade não em um corcel, um cavalo nobre. Ele entra montado num jumentinho. Ele hoje, para nós, por nós, é coroado, não como a coroa segundo os olhos humanos, segundo as regras do mundo, uma coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas. Ele é coroado por uma coroa de espinhos, longos espinhos que penetram a sua cabeça. Ele está verdadeiramente em seu trono, não num trono de ouro maciço, todo ornado, não num trono de mármore esculpido nos mínimos detalhes, mas ele está naquele que é o mais esplêndido dos tronos, a cruz. E assim como entrava diante dos gritos, também agora, sob os gritos está, não os gritos como outrora dos seus discípulos que o aclamavam, mas de outros que gritam por desprezo, que gritam pedindo a sua crucifixão, a sua morte, que gritam insultando. E diante de tudo isso, diante de nosso Senhor, Rei dos Reis, vemos que Ele nos dá um exemplo e nos ensina. E em particular, nos ensina duas coisas. Em primeiro, a esvaziar-se, pois Ele, mais que todos, se esvaziou por inteiro, se esvaziou totalmente por amor a nós. E depois, a aprender a curar, porque Ele cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados pelas suas feridas. Vemos que nosso Senhor se esvazia. E assim ouvimos na segunda leitura, onde São Paulo apresenta que Ele se esvaziou de sua glória, assumindo a condição de escravo. Na encarnação, deixou a grandiosidade da glória do céu para se fazer um conosco e para nos ensinar. Ele se faz, mas não se contenta, faz mais, humilha-se a si mesmo, despojando-se de suas vestes. Ele, como apresenta Santo Atanásio, que por amor a nós submeteu-se às condições impostas pela natureza humana, cobriu-se com nossos trajes, que é símbolo da mortalidade de Adão, que se assume ao encarnar-se, para em seguida lançar tudo isso fora, de lado, a fim de nos revestir em troca com a vida e com a incorruptibilidade, dividindo os seus vestidos, sorteando-os
Ele se esvazia por amor a nós, despojando de sua glória, das suas vestes e até mesmo das seguranças, para, abraçando o abandono de todos, abraça tudo isso, o desprezo, aqueles que fugiram, tudo isso para nos elevar, para nos vestir, para nos dar o que havíamos perdido, tudo isso para curar as nossas feridas. Ele nos cura se deixando ferir. E assim ouvimos na primeira leitura: ofereceu as costas para bater, o rosto para arrancar-lhe a barba, não desviou o rosto do desprezo, dos tapas e escárnios. Seus pés e mãos, como ouvimos no Salmo, deixou transpassá-los. Tudo isso sofreu o Senhor, todo desprezo, até que do seu lado, até mesmo do seu lado, de quem padecia a mesma pena, sofreu as injúrias. Mas como diz São João Crisóstomo, assume o rei o lugar do juiz, após toda a tortura e flagelo, mas diferente da justiça humana, que após a confissão segue a pena, na justiça divina, o confessar é o princípio da salvação. Assim, confessou aquele que ao lado do Senhor estava, confessou defendendo, confessou assim o bom ladrão, e defendendo, olhando para ele, o pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E diante disso, diz São João Crisóstomo, que aquele homem, aquele bom ladrão, vê um homem crucificado e chama o Senhor, tem sob os olhos um condenado e proclama a sua realeza, está coberto de crimes e pede a fonte mesma da justiça que perdoe as suas iniquidades. O juiz, o Senhor, então dá a sentença e quebra com a lógica humana, de modo que São João Crisóstomo constata em seus comentários que ele introduziu no céu, por primeiro, um ladrão, antes mesmo que os próprios apóstolos. Assim nos mostra como nas feridas, nossas feridas são curadas. Elas são curadas por amor, elas são curadas com a sua misericórdia, que se derrama sobre todos, mas que cura muitos, cura aqueles que a aceitam. Pois nosso Senhor, como apresenta Santo Atanásio, que é o verdadeiro Salvador, deseja ser reconhecido. Assim, não por ter salvado a si mesmo, mas por tê-lo feito as suas criaturas. Não se chama médico quem cura a si mesmo, senão o que cura o outro, porque ele não precisa de salvação, nem tampouco de reconhecimento por ter descido da cruz, mas devemos reconhecê-lo pela sua morte, pela sua entrega por nós, por ter se dado por nós. Ele cura os homens, ele cura a nós na cruz, se entregando. E por isso a nós cabe fazer o mesmo que aquele bom ladrão.
Em primeiro lugar, reconhecer os nossos erros, as nossas misérias, ir a Ele e apresentar as nossas feridas, todas elas, e deixar que Ele nelas toque com a sua misericórdia, porque curados das feridas e em Cristo mortos para o pecado, com Ele exultaremos em seu triunfo pascal. Para este caminho que o Senhor nos convida e chama, este caminho de segui-lo, nosso Senhor, Ele quer que o façamos, mas sabendo de nossa fraqueza, não nos deixar sozinhos. Ele nos confia a sua própria mãe, nos entrega a ela e a entrega a nós. O diz no Evangelho de São João: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ela é a nossa mãe, que é ao nosso lado para nos guiar, de estar conosco a fim de nos conduzir, nos guiar neste caminho de crescimento no amor, reconhecendo as nossas faltas, para que Ele nos cure, para assim com Ele permanecermos como ela até o fim. Por isso, acolhamos a nossa boa mãe, ela que em tudo esteve junto ao seu filho, do nascimento em Belém até a entrega total de Cristo na cruz. Acolhamos a ela para que ela nos ensine a com Ele estar, para, como ela, fazermos a sua vontade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,